Amém. Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar a nossa reunião essa manhã. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, tem estado conosco. Amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 15. Salmo 15. Diz assim. Só um pouquinho enquanto os irmãos localizam. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mais honra os que o temem, o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Aleluia. Vamos orar, começar a nossa reunião com os louvores, né? Ser gratos a Deus, porque Ele é bom. Amém? Jesus, muito obrigada por este momento, por esta oportunidade, por tudo que o Senhor é e tem feito pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por isso. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fala aos nossos corações. Sê conosco neste momento. Somos gratos ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. No teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Nesse momento nós vamos cantar ao Senhor o hino Corpo e Família. Como família de Deus, que você possa estar dando uma olhada mesmo para o seu irmão aí ao lado, estendendo a mão dizendo a paz do Senhor. À medida que nós estivermos cantando, vá percebendo a letra do hino e experimente esse momento como congregação, como igreja, como família de Deus. Amém? Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar novamente, glória a Deus.
coração recebi o novo do Pai. coração do Pai. Ele tirou de pedra e colocou de carne. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Amém? Glória a Deus. Muito importante estarmos juntos porque somos a família do Senhor. Amém? Vamos celebrar nesse momento porque nós vamos celebrar a vitória do Senhor, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Pode acompanhar com as palmas. Glória a Deus. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Porque ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, hey, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos mais uma vez celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ele ressuscitou. Diga, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar.
Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui para celebrar a vitória do Cordeiro. Glória a Deus, porque Ele não apenas morreu, nós sabemos que Ele ressuscitou. E nós vamos celebrar a ceia anunciando a vinda dEle. Ele, já sabemos, Ele morreu e ressuscitou, mas também vai voltar para um grande encontro. E nós estamos aqui celebrando esse momento no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não há Deus maior. No tabernáculo tinha o pátio e as pessoas se reuniam ali para orar. Depois tinha o santo lugar e depois tinha o santo dos santos. À medida que nós estamos adentrando no louvor, perceba isso. Esse momento é um momento de declaração a Deus. Não há Deus maior. Adora. Não há, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Seus feitos maravilhosos. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pense um pouquinho aí. Não há Deus maior. Não há, não há. Não há Deus melhor. Reflita. Não há Deus tão grande. Te adoramos, Pai. Como nosso Deus. Ele criou os céus e criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, inclusive eu e você. Ele nos fez para a glória do seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Foi para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu
aplaudi-lo porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos adorando, louvando ao Senhor. Amém? Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa reunião é para Ele. Essa celebração é dele, amém? Ele é que preside, nós estamos apenas participando, louvando e adorando, amém? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cante. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Como profundas riquezas, Das riquezas, o saber, o conhecer de Deus, de Deus. vamos soltar a versão. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas de Deus, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis são, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre é o amém. Pra sempre, amém. vamos
aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos continuar. Fica na presença do Senhor. Continue participando do culto, porque nós estamos prestando culto ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. Amém? É um prazer, é uma alegria contribuir com o reino de Deus e ver a sua expansão. O Manuel vai orar, consagrando ao Senhor. Oramos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado por cada um que está aqui na Tua presença nessa manhã. Que Tu possa continuar derramando da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia na vida de cada um, meu Pai. Em especial o dizimista e os ofertantes do Teu reino. Que Tu nos dê a alegria de doar, de dizimar e também de pregar a Tua palavra nesta comunidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a nossa situação antes e depois de Cristo. Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi lá na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Glória a Deus. Que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mais um dia eu senti. Mais um dia senti teu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi. Abrigo seguro. Seguro dele achei. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus. Glória a Deus. Foi ali pela fé. Teus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. me alegro em sua. Quão ditoso. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia
Glória a Deus. Aproveita, desfruta, porque agora nós teremos a palavra do Senhor para meditação, reflexão, para que nós possamos continuar nossa caminhada na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Rebeca, vai ter cultinho? Vai, né? Vai lá para casa, né? Vamos orar pelas crianças, as que foram para o cultinho. Manuela arranjou umas saias bonitas agora. É a nova fase. A outra rindo. É a fase da saia. Vamos orar, né? Vamos orar, irmãos, por as crianças. Fecha os olhinhos, tá certo? Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida das crianças. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Ajuda. Ser com a família de tal forma que crie os filhos no temor do Senhor. Nos ajuda a estar com os olhos abertos para ensinar os nossos filhos, porque o mundo não tem pena, mas o Senhor é bom. Ajuda a igreja, o ministério infantil, as famílias, tudo nas Tuas mãos. Protege essas crianças, no Teu nome. Amém. Podem ir. Amém. Queridos, às terças e quinta nós temos oração na igreja, reunião na igreja às 19h30, presencial. Terça, culto de oração, e na quinta-feira nossa escola bíblica. Amém? Somos gratos ao Senhor. A escola bíblica a gente transmite online também, mas os irmãos são convidados a estarem aqui conosco. Amém, queridos? No domingo, o nosso culto de celebração, esse aqui, a gente faz às 9h da manhã. Vamos continuar orando, buscando ao Senhor, intercedendo, convidando as pessoas. O Senhor é bom e Ele tem cuidado das nossas vidas. Amém, queridos? Somos gratos ao Senhor. Hoje, nossa Santa Ceia, e nós temos o pastor Álvaro conosco. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas, agradecendo a Deus a vida do pastor Álvaro. Amém. Ele vai nos abençoar com a palavra do Senhor. Amém, queridos? A Tânia não pôde vir, que estava um pouco adoentada. Eu até perguntei, cadê a Tânia? Essa tarefa de estar se informando de uma coisa e de outra, né? Mas nós estamos felizes porque ele conseguiu vir. Amém? Pastor Álvaro tem a oportunidade de estar conosco. Fazer conforme o Senhor colocou no seu coração. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz e a graça do Senhor. Amém, queridos? É um privilégio, é um prazer estarmos aqui hoje. Eu realmente, quando o Manuel falou comigo, ele não falou do detalhe da ceia. Então, eu peço perdão pela informalidade até que eu estou. Eu vim para um culto normal. Aliás, todo culto é importante, mas o culto da ceia para mim é primordial, né? É um culto mais do que especial. E aí eu sempre ando com paletó dentro do carro, mas dessa vez eu não trouxe. Então, queridos, mas eu fico maravilhado de estar aqui com vocês. E hoje pela manhã foi a nossa oração lá na igreja também, 6h30 até as 7h30. E aí por isso eu não pedi para que alguns irmãos viessem também estar aqui, mas eu vou pedir ainda para que na próxima oportunidade eu possa estar aqui também com alguns irmãos lá da Parangaba, porque afinal de contas nós estamos juntos nessa batalha.
Lindo também, bem ornamentada a igreja, e eu fico feliz de estar aqui. Quando eu recebo o convite, eu venho. Sempre que eu sou convidado, eu estou aqui. E eu fico feliz, né? Fico feliz de estar com vocês. E nós estamos saindo do momento de dificuldade, esse momento de luta que foi a pandemia, mas o Senhor tem nos dado a vitória, né? Glória a Deus por isso. E o texto que eu trouxe para refletir nesta manhã está em Tiago. Eu não vamos permanecer com o mesmo texto, porque é algo que é inerente às nossas vidas, e eu quero falar com os irmãos, refletir com os irmãos dessa manhã, algo que para mim é de salutar importância, porque existem, cada vez mais nós temos que nos parecer com Jesus. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou, foi desenvolvermos uma vida de oração. O Senhor, Ele não media esforços para orar. O Senhor orava de madrugada, orava durante o dia, jejuava, e temos que cada vez mais parecermos com Ele. Afinal de contas, somos cristãos, e como cristãos, nós seguimos o Cristo, o verdadeiro Cristo, e temos que ser cada dia mais parecido com eles. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo, ele busca desenvolver na sua vida uma vida de oração. Mas aí também tem a vida de serviço, que eu creio que vocês também têm esse prazer em desenvolver, né? Uma vida de serviço é uma vida que ao longo da nossa carreira aqui na terra, temos o prazer de contribuir para o reino de Deus, temos o prazer de contribuir para o desenvolvimento do reino do Senhor aqui nessa terra. Então, uma vida de oração, uma vida de serviço e uma vida de palavra. Afinal de contas, o crente não pode viver também sem a palavra. A palavra é nosso alimento, né? Então, são 3 áreas que precisamos aprender a desenvolver na nossa vida: uma vida de oração, uma vida de serviço e uma vida na palavra. Só que hoje eu gostaria de falar para vocês e conversar e refletir junto com vocês uma vida de oração. E aqui no livro de Tiago, ele nos ensina muito bem sobre isso, né? Sobre essa característica. Aliás, Tiago foi o líder da igreja de Jerusalém no primeiro século, e ele era irmão de Jesus. Mas mesmo irmão de Jesus, os evangelhos falam que a família de Cristo não dava muita credibilidade a ele, né? Cristo não tinha muita credibilidade, mas Tiago houve assim uma transformação na vida dele, né? E aí a gente observa Tiago saindo como um mero espectador, passa a ser um dos líderes, e ele escreve na sua carta logo no início: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa carta, e precisamente sobre essa vida de oração, né? Essa vida de oração. E Tiago, ele traz muito essa prática quando ele escreve sobre essa questão da oração. Abra comigo capítulo 4 do livro de Tiago. Nós iremos ver nesta manhã um dos grandes obstáculos que nós enfrentamos para que a nossa vida de oração seja desenvolvida aqui nessa terra. É claro que existem obstáculos, né, irmãos? Muitos obstáculos. E hoje nós vamos ver um pouco esses obstáculos para desenvolvermos uma vida de oração, que é tão importante na vida do crente. Aliás, é um dever e deve ser prazeroso. Se você puder ficar em pé, vamos fazer a leitura sagrada. Quem puder ficar em pé, vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Aqui está na minha versão King James, tá? King James. De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis
obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Versículo 3: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Versículo 5: ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com ciúme dos seus? Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependeis e chorai. Abandonai o riso fácil perante, aí trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus querido e amado Pai, na Tua santa presença, aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu povo. Queremos, Senhor Deus, nessa manhã, pedirmos ao Teu direcionamento, que a Tua palavra encontre terras férteis nesta manhã e neste lugar. Assim, Pai, nós nos entregamos a Ti e pedimos a Tua orientação. Muito obrigado. Amém e amém. Podemos assentar. E queridos, então, nós estamos vendo aqui, aí eu observe que esta é uma palavra, ao mesmo tempo que é uma palavra de exortação, também é uma palavra de conforto, tá? É também uma palavra de conforto. O que nós vemos é que buscar o nosso Deus através da oração deve ser algo prazeroso. O crente, ele não pode viver sem oração. O verdadeiro cristão, ele precisa desenvolver uma vida de oração. Aliás, não podemos viver sem essa vida de oração, tá? Então, o nosso tempo precisa ser empregado em prol do reino de Deus. Eu preciso entender que o tempo que eu tenho aqui nessa terra, ele precisa ser empregado, ele precisa ser investido em quê? No reino de Deus. Afinal de contas, como diz o apóstolo Pedro, nós estamos aqui, mas não pertencemos a este lugar. Nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a ela. Nós fazemos parte de um exército, o qual fomos chamados por Deus para carregar a sua bandeira, para divulgar o evangelho e para saquear o inferno e ganhar almas para Jesus. Então, nós temos um papel aqui nessa terra. Nós estamos brasileiros, mas a nossa pátria é outra, né? Então nós não podemos esquecer isso. Então o nosso tempo precisa ser empregado em prol do reino de Deus. Por isso, uma vida de serviço. Por isso nós falamos sobre a importância de desenvolvermos uma vida de serviço, né? O nosso tempo precisa ser envolvido no reino de Deus. É claro que a Bíblia, ela também nos ensina que podemos orar em secreto. Eu posso orar em secreto, eu posso orar sozinho, mas eu também posso orar em grupo. Nós podemos orar em grupo, nós podemos orar como igreja. Aliás, quando a igreja se reúne, algo acontece não apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Nós cremos que quando a igreja estava orando, as hostes do mal estavam sendo desfeitas, os grilhões estavam sendo quebrados. Então, quando a igreja se junta para orar, algo acontece, né? Então, nós também podemos orar como igreja e devemos estar sempre também orando como igreja, né? Como igreja do Senhor. Isso pode
Isso deve ser espontâneo, pode ser espontâneo, mas também pode ser algo em uma circunstância específica, né? Mas nós podemos e devemos tirar um tempo específico para buscar desenvolver uma vida de oração. Enfim, existe muitas formas de nós orarmos, de nós conversarmos com Deus. Nós devemos orar por todos os santos, pelos santos que dirigem a obra do Senhor em toda a terra, os santos que dirigem a obra do Senhor e também se dedicam na obra do Senhor. Mas nós também oramos pelos irmãos, oramos uns pelos outros, oramos uns pelas causas dos outros, inclusive causas impossíveis. Nós oramos ao Deus do impossível, né? Entregamos a Ele aquelas causas que são tão difíceis para o homem, que são impossíveis para o homem, inexplicáveis para a medicina, mas nós entregamos nas mãos do Senhor, né? Então nós oramos por causas diversas, nós oramos por causas impossíveis, nós oramos inclusive pelas nossas autoridades, as autoridades constituídas sobre a terra, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, oramos pela nossa nação. Oramos inclusive por avivamento, conforme nos ensina o salmista, lá no capítulo 85. Mas também podemos associar a oração ao jejum, a nossa oração como uma forma, né, também de reger a nossa alma. O jejum, ele também pode estar aliado à oração. Aliás, existem castas, o próprio Senhor Jesus diz isso. Existem castas de demônio que elas só saem com jejum e oração, irmãos. Tem que ter o jejum. Sem o jejum, é a mortificação da carne. Eu preciso mortificar a carne, essa carne que não poderá herdar o reino de Deus. Por isso teremos que ser transformados. Por isso, quando morremos e ressuscitarmos, ao soar da última trombeta, esse corpo terá que ser transformado, porque ele não pode herdar o reino de Deus. Mas enfim, então podemos buscar essas formas, né, com maior intensidade, com maior quebrantamento. Mas eu quero falar um pouco hoje, irmãos, dos obstáculos, das dificuldades que nos impedem de desenvolvermos uma vida de oração, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. O que é que nos impede de orar? Por que é tão difícil o crente orar? Por que é tão difícil fazermos uma campanha de oração e o povo está presente? Por que é tão difícil o povo estar participando dos momentos de oração, né? E desenvolver uma vida de oração? Então, o principal obstáculo que Tiago fala aqui no capítulo 4, irmãos, uma das principais dificuldades que nos impede de desenvolvermos uma vida de oração é o amor pelo mundo. Então, aqui no capítulo 4, Tiago fala disso, né? Essa busca dos prazeres pelo mundo. Aliás, eu gosto também do livro de Tiago, porque Tiago ele não faz arrodeios, ele é bem direto, ele é bem incisivo em falar aquilo que ele deseja, aquilo que está que ele deseja falar para a igreja. É claro que ele é mais exortativo, mas meu objetivo aqui não é exortar a igreja, meu objetivo aqui não é exortar vocês. Aliás, vocês já são devidamente orientados pelos seus pastores, mas o que eu quero aqui é trazer a reflexão, porque afinal de contas, no culto de Santa Ceia nós precisamos fazer uma autoanálise. Eu preciso analisar, e pois o homem a si mesmo, é o que diz o texto, nós precisamos nos analisar a nós mesmos, fazer uma reflexão. E hoje eu quero levá-los a uma reflexão de como vai a tua vida de oração, como vai a nossa vida de oração, como é que está sendo desenvolvida a tua vida de oração. Então, ele traz isso, ele é bem objetivo, né? Ele está conclamando, na verdade Tiago está conclamando a nós, igreja, a termos uma vida coerente. E uma vida coerente inclui uma vida de oração, né? Uma vida de oração. Ele nos exorta dizendo: povo de Deus, né? Abram os olhos, entendam o que o Senhor está a dizer. Então, de onde vêm essas guerras? De onde vêm essas pelejas? Porventura não vem disto, né? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, né? Então, em outras palavras, Tiago está dizendo que um dos grandes obstáculos está o nosso amor pelo mundo, a satisfação das nossas paixões pecaminosas do nosso coração, tá?
Então, são dificuldades que nós enfrentamos para ter uma vida de oração. Nós queremos ter, o nosso espírito anseia, a nossa alma deseja, mas a nossa carne, ela sempre está dizendo não, não e não, né? Então, para mantermos uma vida de oração, é necessário que a gente dê primazia ao Espírito Santo que está em nós. Irmãos, nós guerreamos grandes lutas. Nós lutamos contra os inimigos externos, contra os inimigos exógenos, mas nós também lutamos contra os inimigos endógenos, inimigos que estão fora, inimigos que estão no mundo, inimigos que estão neste mundo, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno, não é a criação, mas é o sistema, né? O mundo jaz no maligno. Nós temos um outro inimigo que veio para matar, roubar e destruir, e nós temos um outro inimigo, são muitos inimigos, e nós temos um outro que dorme e acorda com a gente. Não é o teu cônjuge, é nós mesmos, tá? Está em nós. O teu cônjuge não é teu inimigo, tá, meu irmão? Aliás, ele é teu aliado, é o teu parceiro, está junto aí para caminharmos juntos, mas ele está dentro de nós, a nossa carne. Então, são muitos inimigos, inimigo externo, inimigo interno, e sozinhos nós não conseguimos vencê-los. Mas nós não estamos sozinhos. Jesus disse: eu irei ao meu Pai, mas vocês não ficarão sós, eu vos deixarei o Consolador. Nós temos o Consolador, o Espírito de Deus está em nós. Mesmo pecaminosos como somos, ainda pecamos mesmo convertidos, mas o Espírito de Deus está em nós. Então você não está sozinha, você não está sozinho, graças a Deus, nós não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está em nós e nos ajuda a guerrear e a vencer essas batalhas. Amém, queridos, né? Então o Senhor nos ajuda nesse sentido, não estamos sozinhos. Então, justamente pelo Espírito Santo estar em nós, a palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Você já pensou, meu irmão, você entristecer aquele que te ajuda a vencer todas essas batalhas, todos esses gigantes? Então não tem sentido entristecermos o Espírito Santo que está em mim para me ajudar a vencer todos os grilhões, a vencer todos os gigantes, a vencer inclusive a minha própria carne. Não tem sentido. Então, para que possamos manter uma vida de oração durante o dia, durante a noite, é necessário não entristecer o Espírito Santo, porque Ele é que faz com que a nossa comunhão com o Pai seja inquebrável, inabalável, tá bom? Então, é necessário nós mantermos essa relação com o Espírito Santo. Isso só é possível, irmãos, só é possível se nós dermos também primeiro lugar a Ele nas nossas vidas. Eu só posso de fato ter forças, o Espírito Santo só pode me ajudar e ajudar você, se você der lugar a Ele, se você der lugar de honra. Às vezes nós não queremos colocá-lo no lugar de honra, às vezes ele fica num quartinho, numa despensa lá atrás. Olha o que ele vai fazer, meu irmão. Ele tem que ter lugar de honra na minha vida, na tua vida. Ele tem que ficar ali: Senhor, tu és o meu Senhor, o Senhor da minha vida, submeto-me a Ti, a Tua vontade. Tu tens lugar de honra no meu ser, né? Nós temos que dar esse lugar de honra ao Santo Espírito, porque assim Ele terá primazia e autoridade sobre as nossas vidas. Isso é tão importante, né? Nós temos um dono, nós fomos comprados por um alto preço, e o Espírito de Deus está em nós para nos conduzir diante desse mundo de trevas, diante desse mundo tenebroso. Então, quando eu dou primazia a Deus, e quando eu dou primazia às coisas de Deus, meu irmão, isso faz tanta diferença, faz tanta diferença, entende? Não é à toa que o Senhor diz: buscai primeiro as coisas do reino de Deus. Buscai primeiro, dê primazia às coisas de Deus na tua vida. Dê primazia a Ele, primazia às coisas dEle, às coisas do reino de Deus. Se você der prioridade às coisas desse mundo caído, meu irmão, aí tem um preço alto a ser pago. O problema é que existe escolha. Ou eu escolho dar primazia às coisas do alto,
Ou eu escolho dar primazia às coisas de Deus, ou eu escolho dar primazia às coisas desse mundo caído, né? Então são escolhas. Se você, diz o texto, se você ou eu dermos primazia, prioridade às coisas desse mundo caído, isso traz consequência. Qual é a consequência? Eu vou perder o desejo, eu vou perder a vontade de buscar as coisas de Deus. Você está entendendo, irmãos? Amém? Então é uma lógica, existe uma lógica nisso. A partir do momento que eu dou primazia, prioridade às coisas desse mundo caído, consequentemente eu perco o desejo de buscar as coisas do alto na minha vida. Elas não coagunam, elas não andam juntas, ou um ou outro, né? Ou um ou outro. Entre esses desejos, entre a perda dos desejos de buscar as coisas do alto, uma delas é a perda do desejo de orar. Nós perdemos o desejo de orar. E é na oração que eu falo com o Pai, é na oração que eu busco o Senhor, é na oração que eu dialogo com Ele. Para mim, é na oração em que Ele me inspira, inclusive, para desenvolver os sermões, para falar de mim, para falar o que Ele quer na minha vida, tá? Então, entre esses desejos que eu perco ao me apegar às coisas desse mundo, está o desejo de orar, de ter uma vida de oração. Precisamos sempre dar prioridades às coisas de Deus na nossa vida. E nesse texto, Tiago ele está exortando a igreja, ele está alertando a igreja a ter uma vida de oração. Ele era líder da igreja em Jerusalém. E ele escreve esse texto para que a igreja se desperte a ter uma vida de oração, uma luta que existe entre as coisas de Deus, o amor entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Então existe essa luta. E aí no capítulo anterior, no capítulo 3, você não precisa abrir, mas lá no capítulo 3 ele fala de alguns conflitos que estavam existindo na igreja, e na igreja em Jerusalém. E ele escreve esta carta para as igrejas, a fim de que elas possam entender. Irmãos, problema na igreja não é de agora não, é de muito tempo. E aí, aliás, desde o início dela, né? Então, por quê? Porque por mais que a igreja seja presidida, dirigida pelo santo pastor, pelo sumo pastor, mas ela é feita por pecadores, por homens e mulheres falhos como nós, né? Então sempre vai ter dificuldade. E aí ele está falando dessas lutas que há, né? Ele está falando dessas guerras que há, né? Entre também o povo de Deus, né? Então no capítulo 3 ele fala desses conflitos que estavam existindo nas igrejas a qual essa carta é endereçada. E esses conflitos em que as pessoas estavam buscando posições de destaque, as pessoas estavam buscando posição dentro da igreja, né? E no capítulo 3 ele vai falar dos mestres, de muitas pessoas que queriam ser mestres, e não havia espaço para todo mundo, né? Na verdade não dá. Se já pensou, se todo mundo aqui fosse mestre, né? Aí ia ficar meio complicado. É por isso que ele chama uns para mestres, outros para diáconos, para servos, para presbíteros, e assim vai, né? Então, mas uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, que todos somos servos, todos temos que servir. Você pode até não ser um presbítero, mas você pode ser até um diácono, você pode nunca ser um presbítero, mas o presbítero nunca vai deixar de ser um diácono, um pastor nunca vai deixar de ser um diácono. Por quê? Porque nós servimos, faz parte de nós o serviço, tá? Nós sempre seremos servos, né? Então Tiago ele está advertindo que as pessoas precisavam ter cuidado, estava havendo ali uma disputa para quem seria o melhor entre eles, estava havendo ali uma disputa, quem seria o mais privilegiado. E aí ele vai falar justamente de onde é que vem essas guerras. De onde vem essas guerras, né? De onde é que vem essas batalhas?
De onde é que vem essas pelejas ou contendas? De onde é que vem isso, né? Que está acontecendo dentro da igreja. Estava acontecendo dentro da igreja. Aqui ele não está falando para ímpio, não. Ele está falando para crente. Ele está falando para a igreja. De onde é que vem essas guerras que estão acontecendo? De onde é que vem essas contendas que estão acontecendo dentro da igreja? E a resposta dele é que isso vem das paixões dos nossos corações. Isso vem, olha aí a carne imperando, né? Isso vem dos nossos desejos. Dos nossos desejos. Das nossas, olha a inclinação da nossa carne. Olha a inclinação dessa natureza pecaminosa que está em nós. Porque, irmãos, mesmo tendo sido resgatados do reino das trevas para o reino da luz, mesmo tendo sido salvos pelo Senhor, nós continuamos pecadores, nós continuamos com a antiga natureza. Mesmo tendo o Espírito Santo habitando em mim, eu ainda tenho a antiga natureza, herdada do primeiro pai. Então essa natureza herdada lá de Adão permanece em toda a raça humana, mesmo depois de Jesus ter extirpado, né, quase extinguido a raça humana, deixado só Noé e sua família, mas mesmo Noé ainda nos passou a natureza pecaminosa de Adão, né? Então isso está em nós. É interessante isso, porque mesmo imperfeito, o perfeito habita em nós, né? Mesmo imperfeito como eu sou, mas o perfeito habita em mim. Mas ainda assim, a natureza também, essa natureza pecaminosa, que nos inclina a fazer sempre aquilo que desagrada a Deus. Essa carne, ela é inimiga de Deus, ela não tem reconciliação. É por isso que ela precisa ser queimada e transformada, tá? Pois bem, então a resposta de Tiago é que essas paixões, essas guerras, essas contendas vêm dos nossos corações pecaminosos. Essa natureza pecaminosa que nós herdamos lá do nosso primeiro pai, que é o homem interior, tá? O homem interior que habita em nós. Esse homem interior que habita em mim, você, ele é inimigo de Deus, tá? Ele é inimigo do Senhor. Em seguida, Tiago ele vai falar quais são os efeitos disso, né? Quando nós deixamos ser dominados por essas paixões, né? Aí ele vai falar aqui no versículo 2, quais são os efeitos disso daí, né? Quais são os efeitos disso na nossa vida, né? Quando nós somos dominados, isso traz consequências. Está aí as consequências, né? Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos, né? Isso tudo são consequências, várias consequências nas nossas vidas. Entre elas, a nossa vida de oração é comprometida, né? A nossa vida é comprometida, tá certo? É porque, como nossa natureza humana, ela prepondera, ela subsiste, ela se manifesta, ela reina, o nosso desejo no campo espiritual, ele vai sendo tolhido, né? Inclusive a nossa oração é afetada diretamente. A nossa vida de oração, ela é afetada diretamente por conta disso. Depois ele vai expor esses efeitos negativos, né? E aí Tiago vai falar de que maneira nós podemos voltar a ter essa comunhão com o Pai, né? E o que de fato nós queremos, né? Então, no versículo 3 ele fala que nós pedimos e não recebemos, porque pedis mal. Olha a nossa vida de oração sendo comprometida, né? Aí lá no versículo 5 ele fala inclusive sobre a habitação que o Espírito Santo está em nós e que ele tem ciúme de nós. Olha aí, Deus tem ciúme de você e de mim, né? O Espírito de Deus que está em nós tem ciúme de você, tem ciúme, porque ele quer reinar completamente no nosso ser. Ele não quer reinar em parte, ele quer reinar de forma absoluta, né? Ele quer ter primazia,
Ele quer ter o primeiro lugar nas nossas vidas, né? Então, ele expõe esses efeitos, mas ele fala como nós podemos voltar a essa comunhão com o Pai. E aí no versículo 6, ele fala também de uma graça, né? Da graça de Deus que é derramada. Mas perceba que essa graça não é derramada sobre qualquer pessoa, não. Essa graça é derramada somente sobre aqueles que se humilham diante do Senhor. Você percebe isso? Então, ele fala dessa graça de Deus que é derramada somente sobre aqueles que se humilham diante do Senhor. Então, não é uma graça que é derramada sobre qualquer pessoa. Ela só é derramada sobre aqueles que se humilham. Por isso os humilhados, diz o Sermão do Monte, serão exaltados. Então, precisamos nos humilhar diante de Deus, irmão. E talvez hoje seja um dia especial, um dia de Santa Ceia, onde nós vemos o Cordeiro de Deus sendo rasgado, humilhado naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje louvando, adorando e engrandecendo o nome dele, né? Então ele fala dessas questões, né? E devemos então ter essa consciência o quanto é importante nos humilharmos diante do Senhor, né? Glória a Deus. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, irmãos, há promessas. Existem promessas para aqueles que se humilham diante do Senhor. E quais são as promessas que Ele nos dá? Está aqui. No versículo 7. Uma das promessas: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Olha, um outro inimigo, além dos nossos corações, além das nossas paixões, além do nosso homem, do antigo homem, da natureza adâmica que está em nós, nós ainda temos o diabo, que é um inimigo externo, né? É um inimigo externo, para nos lançar os dardos inflamáveis. Mas perceba, irmãos, Paulo vai falar isso em Efésios. Esse inimigo é um inimigo astuto. Ele fugirá, mas ele volta. Ele voltará. Por isso a gente tem que estar constantemente alerta. Por isso Paulo fala sobre a armadura de Deus. Por isso Paulo fala inclusive sobre a luta, a guerra que temos contra as potestades, os principados. Porque ele é astuto contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele fugirá, mas ele voltará. Então a gente tem que estar sempre, você percebe? É uma constante luta, perseverando, orando. Por isso é uma vida de oração, irmãos. Uma vida de oração. É um estilo de vida, isso faz parte de mim. Assim como faz parte de mim o desejo de escovar os dentes pela manhã, de beber água, de nos alimentarmos, né? A oração, ela tem que fazer parte da minha vida, como estilo de vida, ok, querido? Como um estilo de vida. Então, existe promessa, já começa a percebermos aí as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Além disso, no versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha aí, né? Promessas, né? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Chegue diante do Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a nós, né? E aí continua ainda, né? No versículo 10, ele fala
sobre a promessa de que, nos humilhando diante dele, ele nos exaltará, né? Olha aí, ó. Há promessas que ele nos ouvirá, não apenas ouvirá as nossas orações, mas ele também nos exaltará. Ele não apenas vai ouvir as tuas orações, mas ele também te exaltará, irmãos. Amém? Amém, queridos, né? Ele te exaltará, né? A passagem é de exortação, mas ela também é de encorajamento, né? Ela também é de consolo para as nossas vidas. Então, a palavra de exortação, que ao mesmo tempo é uma palavra de encorajamento e uma palavra de consolo, né? Então, ele identifica a causa desses conflitos que estava havendo dentro da igreja como tendo origem nos corações pecaminosos, né? Então essa é a palavra que o Senhor tem para que possamos compreender melhor, né? Qual é a vontade dele para as nossas vidas, de onde vêm essas guerras, de onde vêm essas contendas. Pode voltar lá para o versículo 1. De onde vêm essas guerras, de onde vêm essas contendas, né, que há entre vós, né? Ele, assim como na ceia, hoje, irmãos, nós somos levados a olharmos para dentro de nós mesmos. Então hoje pela manhã, você e eu somos convidados por Deus a olharmos para dentro de nós. Como é que você está? Como é que nós estamos? Como é que eu estou? A Santa Ceia, ela nos leva a fazermos uma autoanálise. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, você a si mesmo. A palavra também de hoje nos leva a olharmos para dentro de nós. Como é que eu estou? A palavra de hoje me leva a olhar para dentro de mim e fazer uma autoanálise. Que análise é essa? Por que eu estou em conflito? Porque às vezes eu fico em conflito com os meus irmãos? Porque às vezes eu me comporto dessa maneira? Porque às vezes eu fico em conflito dentro da minha própria casa? A palavra nos leva a uma autoanálise. A palavra nos leva a olharmos para dentro de nós. Por que eu me envolvo em discussões? Por que eu me envolvo em brigas, em polêmicas com as pessoas ao meu redor? Qual é a origem disso? Se eu sou cristão, se eu sou seguidor de Cristo, por que eu me envolvo nesses problemas? Por quê? Se o Evangelho é conciliação, se o Evangelho é conciliação, por que eu me envolvo em guerras? E a resposta está aqui. De onde é que isso procede? A resposta está aqui. Tá bom, igreja? Então, precisamos fazer essa autoanálise, esses prazeres que vêm dos prazeres que militam em vossa carne, tudo isso vem dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, tudo isso vem dos prazeres que estão no meu coração, dentro de mim. E aí por isso eu preciso estar constantemente olhando para dentro de mim, fazendo autoanálise. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, transforma, converte a minha língua. Senhor, converte o meu bolso. Pensa no negócio difícil, irmão, é converter o bolso do crente. Aliás, tem um... eu não ia nem falar nisso, mas eu vou falar. Aliás, tem um negócio, o crente, tem um pregador, um teólogo que diz que o crente só é verdadeiramente crente quando o bolso dele é convertido. O negócio difícil é converter o bolso do crente, meu irmão. Nós não entendemos que tudo que eu tenho não é meu, vem de Deus. Tudo que eu tenho vem do Senhor. A minha vida, a minha roupa, a minha família, a minha mulher, a minha alegria, a minha felicidade, a minha fé
vem de Deus, aquele que me dá. Mas hoje dificuldade é converter bolso de crente. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento. Eu sou convertido, eu sou cristão, e eu vivo me envolvendo em polêmica, em confusão, em disse-me-disse. Não, meu irmão. Isso não é coisa de crente, não. Aí Tiago vai explicar de onde é que essas coisas vêm. Eu sei que isso daqui, Janice, não acontece aqui, só acontece lá na igreja, lá no Japão, né? Aqui isso não acontece. Mas Tiago está explicando, irmãos, de onde é que vem esses problemas, de onde é que vem essas dificuldades, tá certo? Isso acontece muito lá na Parangaba. Graças a Deus, Deus vai e age, porque Ele é o dono da obra, é o Senhor da obra, tá? Ele é o Senhor da obra. Então, isso eu preciso entender, eu preciso olhar para dentro de mim. O versículo, ele fala que existem prazeres que militam dentro da minha carne. Existem prazeres que militam dentro de mim. E aí, entenda, sempre quando você ouviu falar sobre carne, é a nossa natureza carnal, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza corrompida, que habita em mim, que habita em nós, tá bom? Então, eu sou lavado pelo sangue de Cristo, sou convertido, sigo Jesus, reconheço a autoridade dele na minha vida, mas ainda assim, essa natureza carnal está em mim, essa natureza carnal pecaminosa. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, tá? Essa natureza corrompida. Nós somos salvos pelo Evangelho. Jesus nos reconciliou com Deus através do sacrifício dele, que nós estamos aqui hoje trazendo à memória. Jesus nos reconciliou com o Pai através do sacrifício dele na cruz. Fomos reconciliados com Deus. Nós fomos perdoados por Deus. Os nossos pecados foram perdoados, mas ainda assim essa natureza caída habita dentro de nós. Essa natureza caída habita dentro de mim. Nós continuamos, irmãos, nós continuamos filhos de Adão e Eva, tá? Os filhos do nosso primeiro pai, nossa primeira mãe. Nós continuamos os filhos de Adão e Eva, com esse coração endurecido. O coração duro, às vezes é o coração do crente velho de Jabá, né? Essa carne velha. Coração duro. Meu irmão, precisa ser convertido, transformado em coração de carne. E aí é a palavra que vem nos confrontando. O Espírito de Deus falando, nos incomodando, nos exortando, né? E aí num culto como esse, eu preciso olhar para dentro de mim. Como é que eu estou? Quem eu estou refletindo? Se eu sou seguidor de Cristo, eu tenho que refletir Cristo na minha vida. Não é assim? Eu tenho que refletir Cristo. Então, essa a importância dessa autoanálise, né? Mesmo nascidos de novo, mesmo regenerados em Cristo, a natureza pecaminosa continua habitando em nós, tá? Mas o Senhor, Ele é maior nas nossas vidas, né? Incrível, irmãos, incrível. Mesmo assim, mesmo tendo a natureza, né, do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida, mesmo regenerados em Cristo, irmãos, ainda assim nós somos inclinados a fazer o mal, tá bom? Sempre somos inclinados a fazer o mal. Temos prazer em fazer as coisas erradas. Temos prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. Se pecado arrancasse um pedaço da nossa carne, irmão, mas o pecado causa prazer. Causa prazer. Porque a carne está imperando. A carne. Entende isso, irmãos? Então o prazer da carne ainda está em mim. Ainda está em nós. Então ainda assim nós sentimos prazer nisso, olha aí. Temos prazer nessas coisas. Aí, irmãos, é muita luta, mas nós não estamos sozinhos nessa batalha, né? Você não está sozinha nessa batalha. Não estamos sozinhos, tá? Então, essas paixões, esses desejos, essas cobiças, né? Tudo isso aqui
nós temos o Senhor, esses deleites, né? Nós temos o Senhor para nos ajudar. Então, que possamos nessa manhã olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso coração, fazer uma autoanálise. Como é que eu estou diante do Senhor? Que você possa dar primazia às coisas de Deus, que você possa desenvolver uma vida de oração. Amém, querido? Tá? Quando você não tiver mais prazer em orar, pode ter certeza, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você já começa a identificar o alerta. Pim! Acende, né? Apita. Ih, meu irmão, não estou mais tendo prazer em ir para a igreja. Alguma coisa está errada. Eu não estou tendo mais prazer em participar da oração, da vigília, do culto de doutrina. Alguma coisa está errada. Tá bom? Já é o alerta. E é por isso que os pastores ficam preocupados quando vocês não vêm, irmãos. Não é por outra coisa, não. É porque eles querem vocês aqui, se alimentando, se fortalecendo. Eu tenho prazer em buscar as coisas de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, tá? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Que eu gostaria de orar pela sua vida e pedir ao Senhor, se você deseja, se você quer, né, fazer um voto com Deus, desenvolver uma vida de oração. Senhor, eu quero desenvolver uma vida de oração, eu quero desenvolver uma intimidade contigo, né? Eu quero, Senhor, eu quero ter essa vida de oração. Eu quero ter prazer em falar contigo, eu quero ter prazer em estar perto de ti, eu quero ter alegria em buscar as coisas do alto. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinha nessa batalha, você não está sozinho nessa luta. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem o médico dos médicos, o leão da tribo de Judá. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Você não está alheio à própria sorte. Não, você é alvo de Cristo. Você é um resgate do Senhor. E Ele te ama. E Ele luta as tuas lutas. E Ele ajuda nas tuas causas. Que você possa pedir a Deus: Senhor, eu quero desenvolver essa vida de oração. Eu quero ter essa intimidade contigo. Eu quero aprender a olhar para dentro de mim. Senhor, faz o que eu não posso fazer, Senhor. Tenha primazia. Tu tem autoridade na minha vida, Senhor. Tu tem um primeiro lugar. O meu ser te pertence, a minha vida te pertence. Oh, Senhor Deus, eu quero entregar nesta manhã o meu ser. Que tu possa vir reinar no meu ser, Senhor. Vem reinar na minha vida. Muito obrigado pelo teu cuidado. Senhor Deus, tu tens autoridade. Eu delego, eu percebo, eu outorgo, eu te dou toda a autoridade sobre a minha vida. Que você possa ser um arauto na tua casa. Que você possa ser um arauto na tua família. Que você possa ser uma intercessora no teu lar. Assim, Pai, ser com teus filhos e com as tuas filhas. Transforma os corações de pedra e nos ajuda a caminhar contigo. Assim, Pai, nós confirmamos esta oração em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Abençoa aqueles que nos acompanham, aqueles que estão nos assistindo, ser com cada um, Senhor. Fortalece a nossa vida espiritual, fortalece o nosso ser. Em nome do Senhor, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.